Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, a nossa entrevistada é a deputada estadual Marília Campos, do PT, ela que é presidente da Comissão Extraordinária das Mulheres na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ex-prefeita de Contagem, também ex-vereadora pelo município. Deputada, bom dia, é um prazer recebê-la aqui na Super Notícia no Café com Política. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Delma, e bom dia a todos que ouvem essa entrevista agora na parte da manhã. Obrigada. Bom, deputada, a gente começa essa entrevista falando a respeito do nosso assunto do dia. Dá para começar a qualquer momento lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, a sessão no plenário que vai decidir a permanência ou não do presidente Michel Temer, o afastamento ou não do presidente Michel Temer em função de mais uma denúncia, dessa vez por obstrução de justiça e formação de organização criminosa. Mas essa sessão já começa com um resultado bastante previsível, de que o presidente Michel Temer, assim como conseguiu na primeira denúncia, vai conseguir se livrar dessa segunda e permanece. A expectativa da senhora é também assim pessimista do seu ponto de vista, de uma deputada de um partido de oposição, de que o presidente Michel Temer continue no poder lá em Brasília? Olha, eu sou otimista e acredito muito na força do povo. E neste momento em particular, é muito importante que a população fique vigilante com os votos dos deputados. Não apenas porque a gente quer que o Temer seja afastado, mas em função da agenda que ele está implementando no país. Nós tivemos, neste um ano que ele está governando o país, depois do golpe, nós tivemos a PEC do teto dos gastos, que reduz recursos da educação, da saúde, da assistência social. Nós tivemos a reforma trabalhista, que desampara os trabalhadores. Nós estamos vendo o Brasil ser leiloado, vendido todas as nossas estatais. E agora, a próxima jogada desse governo, se continuar com o apoio da Câmara dos Deputados, é fazer a reforma da Previdência, que a gente sabe o que ela significa, pelo menos para a maioria da população. Então, a minha expectativa, Rodrigo e Delma, é que a população pressione os seus deputados, pressione os senadores, para que eles não fiquem de costas para a população e tirem esse presidente que aí está. Deputada, a gente acompanha nesse momento o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fazendo uma caravana aqui em Minas Gerais. E certa vez eu li uma entrevista da senhora, inclusive para o jornal O Tempo Contagem, que a senhora falava que o PT ele deveria ser repensado. Então, nesse momento que o ex-presidente Lula ele volta a campo, ele já está agindo como se estivesse em campanha, de que forma a senhora diria que o PT ele precisa ser repensado? Por exemplo, a gente sempre discute aqui que o PT ele foca muito só no Lula. E mesmo com essa possibilidade dele não conseguir ser candidato por causa dos processos que respondem na Operação Lava Jato. Então, eu gostaria de saber da senhora, que a senhora explicasse melhor. Quando a senhora diz que o PT precisa ser repensado, em relação a quê? Primeiro, eu gostaria de dizer que eu estive ontem em Valadares, estive também lá no assentamento Liberdade, na cidade de Periquito, estive junto com Lula e participei com muito orgulho dessa caravana. Fui e voltei em Valadares ontem e pretendo estar em Diamantina no final de semana. Eu acredito que o que o Lula está fazendo não é um processo de campanha. O que o Lula está fazendo é o que um político deve fazer o tempo todo, estar junto da população. Lula está ouvindo a população. Lula está defendendo o seu legado, porque ele é acusado por juízes, pela imprensa de forma geral, como se fosse um grande criminoso, um grande conspirador contra os interesses da nação. E o que o Lula está fazendo é se defender. E como ele mesmo diz, quem não deve, não teme. E ele está junto da população, sendo calorosamente acolhido pelo povo, e eu pude ontem testemunhar essa grande liderança que ele tem em relação à população mineira. Agora, o PT tem que ser repensado. Cometeu erros? Sim. Cometeu acertos? Também. Agora, certamente, o principal erro que o PT, na minha opinião,
cometeu erro foi de ter se afastado da sua base social, foi de ter deixado de mobilizar e organizar a população para que ela pudesse defender os seus direitos diante de qualquer governo. Então, o PT deve pensar a sua organização interna, deve pensar o seu financiamento, deve pensar no seu programa, na sua política estratégica para o Brasil, para os estados, para o poder que ele governa, seja municipal, estadual ou federal. Então, ele deve repensar e se atualizar diante dos dilemas que estão colocados para o nosso país. Esse afastamento, deputada, da base social ao qual a senhora se referia agora há pouco, significa também algumas práticas que o partido adotou à medida em que ele se afastou dessa base social, do ideal histórico até do partido, ele começou a adotar práticas que ele antes combatia e práticas que eram utilizadas por adversários e até por aliados? Eu diria que, politicamente, se afastou em muito de algumas bandeiras que o partido defendia e, com isso, se distanciou de uma grande parte da base social. E tudo isso, é lógico, dentro de uma realidade política, onde você tem um sistema político que te obriga a fazer determinadas negociações, e o PT abriu muito mão de fazer determinadas reformas que a gente deveria fazer para fazer com que o sistema político fosse mais representativo da população e, com isso, fortalecer o próprio partido. Acho também que o PT ele elegeu como grande estratégia apenas a disputa majoritária e abandonou muito a estratégia legislativa, de fortalecer nos legislativos. E, com isso, ele ficou muito refém das políticas de aliança para ter a sua governabilidade garantida. Na minha opinião, o PT deve combinar um fortalecimento nas disputas majoritárias, mas também um fortalecimento nas disputas dos legislativos. Deputada, a gente pede licença, daqui a pouquinho eu vou fazer mais uma pergunta, mas só para registrar, né, Rodrigo? A gente está acompanhando aqui Exatamente. Os trabalhos na TV Câmara, e daqui a pouquinho deve ser aberta, né, efetivamente, a sessão que vai avaliar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Né, Rodrigo? Daqui a pouquinho a gente destaca mais sobre isso e traz essa informação aqui para o nosso ouvinte. Exatamente. Para registrar, Delma, que nesse momento os deputados estão ali fazendo a inscrição, porque muitos vão se revezar o microfone ao longo do dia hoje, nessa sessão plenária da Câmara. Então, no momento de fazerem a inscrição, de garantirem, inclusive, a própria presença deles, a fala deles ao microfone, a sessão estava marcada para começar às 9h. Quando houve a votação da primeira denúncia lá em Brasília, houve um atraso ali de 20 minutos a meia hora para o início dessa sessão, e é o que deve acontecer novamente, e a oposição segue com a estratégia, inclusive, de tentar esvaziar o plenário e só fazer essa votação na parte da noite, quando os telejornais das grandes redes de TV, todo mundo está ligado nas redes sociais também, para que as pessoas possam acompanhar. Já que a gente está falando nisso, eu ia fazer uma outra pergunta, mas o Rodrigo tocou num ponto aqui, deputada, e eu gostaria de saber, a senhora acredita que essa mudança de horário, que é a estratégia da oposição para expor os parlamentares, a senhora acredita que isso vai fazer alguma diferença na hora do voto em relação à aceitação ou não da denúncia contra o presidente Michel Temer? Faz parte da disputa política, em particular a oposição procura um fortalecimento chamando a população para pressionar os parlamentares. A hora que a população verificar que a próxima agenda do presidente Temer é passar na Câmara dos Deputados a reforma da Previdência, certamente ela ficará mais atenta. Lembrando que essa reforma da Previdência ela tem um significado profundo, principalmente para os mais pobres. Ela quer aumentar o tempo de contribuição para 25 anos de contribuição. Ela quer aumentar a idade para aposentadoria, 65 anos homem, 62 mulher e 60 anos professores. E com isso a população mais pobre será profundamente impactada quando quiser aposentar. Então é importante que a população fique atenta, caso o Temer continue com o voto da maioria dos deputados, qual é a próxima agenda. Mas eu não acredito que ele vai continuar. Nós estamos na luta para que o Temer saia da presidência da República. Bom, deputado, eu quero fazer uma outra pergunta do ponto de vista eleitoral e até da questão das eleições do ano que vem para a senhora. A gente acompanhou ao longo dos últimos anos, dos últimos 3 anos principalmente, a senhora colocando o seu nome como pré-candidata ao Senado.
A senhora chegou a falar isso em alguns momentos. Agora, nos últimos dias, primeiro que o PT também tinha um outro pré-candidato, que era o deputado federal Reginaldo Lopes, que também se colocava nessa perspectiva de uma candidatura ao Senado. E nos últimos dias ou nas últimas semanas começou aquele papo de que a ex-presidente Dilma Rousseff poderia disputar o Senado. Essa informação veio primeiro de bastidores, houve algumas pesquisas que apontaram que ela seria um nome absolutamente viável em Minas Gerais para uma candidatura ao Senado. E ontem, numa entrevista exclusiva à Super Notícia FM, o ex-presidente Lula confirmou que ela vai ser candidata, só que não quis falar por qual estado, se seria por Minas ou pelo Rio Grande do Sul. Primeiro, a senhora acha que a ex-presidente Dilma tem realmente viabilidade depois de tudo que ela enfrentou no ano passado? E segundo, se a senhora mantivesse ali a sua candidatura ao Senado, a senhora abriria mão para uma candidatura da ex-presidente Dilma Rousseff? Olha, em primeiro lugar, eu manifestei uma vontade de dar voos mais altos, né? Acho que o meu nome seria um bom nome para o PT, para a esquerda, para disputar o Senado, uma nova liderança, uma liderança feminina. Precisamos de mais mulheres na política, em particular no Senado. Então, coloquei o meu nome. Mas eu sou uma pessoa que sou de partido, né? Acho que a gente tem que se articular, não apenas manifestar a vontade da gente, mas que essa vontade seja uma vontade mais coletiva. E, na verdade, a minha estratégia, ela está condicionada a uma estratégia mais global para a disputa. Certamente, Pimentel será o nosso candidato à reeleição para o governo do Estado e os cargos de Senado e toda essa discussão das chapas, da proporcionalidade, das alianças, terão que ser discutidas não só internamente dentro do PT, como também com todos aqueles que forem nossos aliados. Eu acho que, em relação à questão da Dilma, é um grande nome que o PT tem. Certamente ela será anistiada por grande parte da população, porque os acertos que Dilma teve certamente foram muito maiores do que os seus erros, e ela terá o seu reconhecimento para qualquer cargo que ela desejar disputar. Agora, se a estratégia é ela disputar no Rio Grande do Sul ou em Minas Gerais, né, isso aí eu não tenho muita clareza, mas acredito que ela seria um nome mais forte no sul do país. Deputada, falando de erros e acertos, há uma cobrança muito grande em relação ao governo do PT, aos governos do PT, Lula e Dilma, relacionadas a Minas Gerais, principalmente a região metropolitana. A senhora foi prefeita de Contagem e muitos se perguntam por que o PT não realizou a duplicação da BR-381, que era muito esperada, essa questão do metrô em Belo Horizonte, ligando Contagem, Betim. Por que isso não aconteceu, não se efetivou? A senhora, que na época era gestora municipal também, ia tentar recursos no Estado, tentar recursos em Brasília e tal, foi uma questão de desprestígio, faltou diálogo ou foi esquecimento mesmo? Olha, o Estado de Minas Gerais, qualquer Estado, ele estabelece alianças e parcerias com o governo federal. Na época do governo Lula e do governo Dilma, nós tivemos grandes projetos, que foram os programas de aceleração da economia, os PACs, que beneficiaram não apenas o município de Contagem, mas beneficiaram o estado de Minas Gerais e os outros estados do nosso país. Os outros estados, e a gente pode ver isso concretamente, você pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, os estados do Nordeste, todos foram beneficiados, por exemplo, por investimentos na mobilidade urbana. E foram beneficiados não por ser mais forte ou por ser mais fraco, porque disputaram projetos para ter o financiamento. Quando eu era prefeita, ainda no município, nós conseguimos negociar o PAC da mobilidade. Não conseguimos executar, mas conseguimos estabelecer as bases de compromissos para que a gente tivesse financiamento para implementar obras no nosso município. E Minas Gerais não apresentou projetos para disputar a expansão e ampliação, por exemplo, do metrô. Então, na minha opinião, Minas perdeu a oportunidade de ter recursos como outros estados tiveram,
Minas não aproveitou esse momento que teve financiamento para vários estados do país. Então a culpa foi do governo do estado. Eu diria que houve um certo corpo mole no processo de negociação. Não quero aqui discutir a questão de culpa, mas perdeu o bonde porque ficava uma discussão de regionalização, quem vai ser o responsável pela gestão, e perdeu o bonde ao não ter apresentado projeto. E aí é o caos que nós temos hoje na região metropolitana, onde o principal problema, na minha opinião, hoje, chama-se mobilidade urbana. Deputada, eu queria falar um pouquinho de reforma política com a senhora. A senhora é presidente da Comissão das Mulheres, Comissão Extraordinária das Mulheres na Assembleia Legislativa, e a gente viu a reforma política ser muito discutida em Brasília ao longo dos últimos meses. Algumas medidas, inclusive, serem aprovadas, mas muito pouco se falou da questão da mulher na política. A senhora é uma defensora, nos últimos anos, aí no seu mandato na Assembleia Legislativa, uma defensora de uma maior participação, de uma maior visibilidade da mulher na política. Como é que a senhora acompanhou essas discussões que pouco privilegiaram? Inclusive, até na Assembleia, a mulher vive um terreno muitas vezes hostil, porque tramita lá não sei quanto tempo uma mudança no regimento interno da Assembleia para que as mulheres tenham pelo menos um assento na mesa diretora, e nem isso as mulheres conseguem. E isso a gente está falando do nosso terreiro, do nosso quintal. E no caso do Brasil, muito pouco se falou e se discutiu em relação à presença da mulher. Como é que a senhora acompanhou isso? Olha, as mulheres, por exemplo, na Assembleia Legislativa, são 77 deputados e deputadas, apenas 6 mulheres. Nós somos a maioria da população. Então, além de convivermos com uma subrepresentação, nós não estamos nos principais postos de comando da casa. E como você bem disse, Rodrigo, a PEC 16, que é a que garante pelo menos uma mulher na mesa da Assembleia, é uma luta que a gente trava desde o início do mandato, onde o que a gente quer é fazer com que essa luta apenas dê visibilidade à nossa disputa política enquanto mulher dentro do espaço da Assembleia Legislativa, seja denunciando a subrepresentação, seja afirmando a necessidade da gente estar qualitativamente mais bem distribuída nos postos de comando da casa. E a reforma política, ela não aconteceu. E as regras que nós temos hoje são regras que vão beneficiar certamente quem é muito rico, não é? Porque não está claro como é que vai ser o financiamento daqueles que podem financiar a sua campanha, qual que é o percentual máximo que eles podem investir na sua própria campanha. Então, a pessoa que pode financiar, ela está sem limite de financiamento. Então, o que nós vamos ter que fazer enquanto mulheres que vamos disputar as próximas eleições é disputar os recursos do fundo partidário, né, para que ele seja mais distribuído e ampare as mulheres na disputa política, e mais do que isso, fazer um apelo à sociedade. Né? Vai ser possível a gente fazer as vaquinhas, né, seja pela rede social, seja nas redes de amigos, nas reuniões, e é importante que a população contribua nas campanhas das mulheres para que a gente possa ter mulheres que não apenas disputem a vaga, mas que elas possam de fato se eleger. Deputada estadual Marília Campos, presidente da Comissão Extraordinária das Mulheres na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foi hoje a nossa convidada aqui no Café com Política. Deputada, muito obrigado pela sua entrevista, foi um prazer recebê-la. Foi muito rápido e é muito rápido. Muito obrigado pela sua entrevista. Pode falar que o microfone ainda está aberto. Eu agradeço aí o convite. E só como mensagem final, os tempos estão muito difíceis, mas a gente não pode perder a esperança e nem a capacidade de lutar. Então a gente continua na luta e à disposição da população de Minas Gerais. Obrigada.